5 passos para você viver saudável, próspero e muito feliz. Vamos lá, primeiro passo é tomar sol. 10 minutos por dia, no mínimo 2 vezes por semana, ou até 5 vezes por semana, você precisa tomar sol. O sol, ele estimula hormônios do sono, aonde vai melhorar todo o teu sistema orgânico, vai produzir vitamina D, que é a principal vitamina para o sistema imunológico, poder combater tudo quanto é tipo de mazelas no corpo. A segunda dica é fazer exercícios físicos. Então é recomendado a gente fazer musculação e aeróbico. Tem gente que já faz musculação nas suas próprias atividades profissionais. Por exemplo, carpinteiro, pedreiro, esse povo já está dele fazendo musculação. Mas para quem não faz nem na academia e nem faz na profissão musculação, é recomendado fazer aeróbico. E aeróbico não é propriamente o caminhar que vai surgir o efeito. Caminhar é muito bom, funciona melhor do que nada para quem está trancafiado, por exemplo, dentro de um escritório e quase não movimenta o corpo. O recomendado é suar o corpo. Então fazer corrida, fazer bicicleta, esteira, no mínimo 10 minutos por dia, 3 vezes por semana. Você suando o corpo, você vai ativar todas as suas células, você vai eliminar radicais livres do corpo, você vai eliminar metais pesados, você vai queimar gorduras indesejadas, você vai queimar gorduras maléficas nos teus órgãos internos do corpo. Então é fundamental o exercício físico, por mais que os médicos, os especialistas de saúde falam, muitas pessoas ainda acabam negligenciando muito a questão do exercício físico. A terceira dica é a alimentação. Então a gente precisa ter uma alimentação boa para que todas as coisas funcionem. A alimentação da maior parte das pessoas está muito baseada no carboidrato. Então as pessoas acima do peso, elas estão com as células inflamadas. E isso não é saudável. A pessoa não tem a mesma disposição física de uma pessoa que faz uma alimentação mais adequada. A pessoa, muitas vezes, ela tem até um estado mental, emocional mais lento, porque ela ingere muito carboidrato. O nosso corpo precisa mais proteína do que carboidrato, sais minerais, vitaminas, ômegas, fibras. Um dos maiores vilões hoje na alimentação é o açúcar, devido ao seu alto grau de processamento dentro da indústria química, dentro da indústria alimentícia, passa por vários processos químicos. O trigo também, ele é muito prejudicial, que o gênese do trigo transgênico hoje, ele está de uma forma assim que ele inflama todas as células, o glúten. Então ele não faz com que a máquina do corpo funcione adequadamente. E isso você pode fazer um teste, ingerir trigo, por exemplo, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, como eu faço. Aí você vai constatar o que a gente está falando, senão a pessoa ela não se atenta a isso. A gente precisa criar novos hábitos de alimentação. A gente precisa ingerir 30, 40, até 200 gramas de proteína por dia. A proteína a gente encontra em carne, ovos, queijos, leite, apesar de ter um pouco de gordura também. Para quem é vegetariano, para quem é vegano, você encontra em nozes, você encontra em brócolis, em couve. Então são várias formas onde a gente encontra a proteína e aí a gente pode se beneficiar muito, ser bem generoso com frutas, legumes, vegetais, cereais.
Isso é fundamental para que tu tenha uma saúde boa, para que tu tenha disposição física, para que você tenha disposição para acordar cedo, por exemplo. A quarta dica é o espiritual. Parece ser uma coisa tão banal, mas é uma coisa muito importante, que quando a água bate no pescoço mesmo, a pessoa vai buscar uma força superior. Mas por que que a pessoa já não está sempre conectada com a força superior? E ela existe. Ela existe, mas tu precisa buscar ela. Pode ser dentro de uma igreja, pode ser com a natureza, mas você precisa criar hábitos, você precisa criar rituais para que você tenha um comportamento neural, para que você tenha uma ancoragem, uma conexão com a força maior. Pode ser os guias, os mentores, os anjos da guarda, os santos, os alienígenas, os irmãos estelares, os preto velhos, os caboclos, não importa o que você vai buscar, mas que você busca a tua espiritualidade, você tem alguma afinidade, alguma conexão com alguma coisa. A pessoa fala, eu sou ateu. Se você é ateu porque você não acredita numa força superior. O fato de não acreditar, você já está acreditando em alguma coisa. Então não existe a pessoa ser ateu. Existe ela não ter um entendimento de algo maior, de algo superior. E existe muita explicação científica aonde a gente transcende o mundo da matéria, o mundo da fisicalidade e a gente se conecta com aspectos abstratos, com aspectos que vão além dos nossos 5 sentidos. Esse é o mundo espiritual. Então a gente precisa se conectar com o mundo espiritual. E ele está aí o tempo todo para você se conectar a ele e cada vez mais ativar a sua melhor versão. A quinta dica é a gente trabalhar a nossa autoestima. Isso vai conectar com o nosso espiritual. Isso vai fazer com que a gente tenha alta performance em exercícios físicos, por exemplo. Isso vai fazer com que a gente fique mais expert em ter alimentação mais adequada para o nosso organismo. A gente curar a nossa criança interior e trabalhar a nossa autoestima. A gente precisa trabalhar, aí na quinta dica, então, o auto-amor, o auto-perdão e a auto-aceitação. Parece coisas banais, mas se a gente for fazer testes aí do inconsciente, vai perceber que muitas pessoas, elas não se amam, elas não se aceitam e elas não se perdoam. Então é por isso que às vezes a pessoa tem muitas dificuldades na vida, porque o primeiro impasse é ela com ela mesma. Aí, consequentemente, vai ter muitos impasses com o mundo fora. E aí pode pôr culpa em quem for e a responsabilidade ainda vai continuar sendo da pessoa em ela buscar essas lacunas dentro dela e curar e integrar todas as lacunas. E para que a gente tenha realmente um trabalho de cura de criança interior, um trabalho de autoestima elevada, a gente precisa cuidar de 5 feridas básicas que a maior parte das pessoas tem. Todos os terapeutas podem muito bem confirmar isso que eu tô falando. 90% das pessoas que vêm buscar melhorias em suas vidas comigo, a vida está parando nas 5 feridas básicas, que é traição, injustiça, abandono, rejeição e humilhação. Estou olhando aqui porque eu tenho uma cola no meu computador aqui do lado. Então isso é o que mais causa lacunas no inconsciente, que causa brechas
no aspecto mental, no aspecto emocional das pessoas. E isso faz com que a criança interior delas não amadurece. Então, uma pessoa, por exemplo, que sofreu abusos sexuais na infância, que tem muitas pessoas por aí, dificilmente essa pessoa ela vai ter uma entrega em relações afetivas. Então, a criança interior dela vai bloquear muitas realizações dentro de um relacionamento afetivo. Quem foi traído já dentro de um relacionamento e se separou, a chance do novo cônjuge trair ela é gigantesca. A gente atrai, a gente cria aquilo que a gente mais tem medo. Então a gente precisa fazer a integração de todas essas feridas emocionais. Abandono. Muitas pessoas já trazem um histórico de abandono lá do útero. Então tem muitas situações onde existe o trauma emocional, ou trauma de memória celular, ou trauma de choque, que vem lá do útero, às vezes numa gravidez indesejada. A maior parte das pessoas possui as 5 feridas emocionais mal resolvidas. Basta a gente ver os modelos de relacionamentos hoje em dia. Dificilmente você encontra um casal que não tem briga, famílias que não têm brigas. Não que seja somente o motivo das 5 feridas emocionais, mas se você for buscar a razão, na maior parte das vezes está ali. Então, quando a pessoa ela não tem isso trabalhado nela, muitas vezes ela projeta no outro. Então, o outro faltou com respeito. Tudo bem, é provável que faltou com respeito, mas existe uma lacuna dentro de mim que aceita essa falta de respeito. A partir do momento que a gente integra e cura todas essas feridas emocionais, a criança interior ela se fortalece e nós não temos mais o nosso lado infantil mal resolvido dentro de nós. Nós temos um adulto íntegro, presente de corpo, alma, espírito. E aí dificilmente as pessoas vão desrespeitar, por exemplo. E quando desrespeitar, tudo bem. É a outra pessoa, o problema da outra pessoa. Se me chamar de feio, o problema é a outra pessoa. É a ótica da outra pessoa. Eu não me vejo feio. Então eu não tenho problema com o que os outros falam em relação a mim. Eu não busco a aprovação do outro. Eu sei quem eu sou por essência. Porque eu fiz essas integrações dentro de mim. E quando a gente faz essas integrações dentro da gente, é fácil da gente acolher o outro com suas próprias lacunas, é fácil a gente estender a mão para o outro. Eu fiz um vídeo falando da escala da evolução das emoções ou a escala da evolução da consciência segundo David Hawkins. Então, quando a gente tem as feridas emocionais mal resolvidas, não curadas, a gente vibra em escala baixa, a gente vibra no medo, na vergonha, na culpa, na apatia, no abandono, no vitimismo. E a gente acaba fazendo parte dos problemas humanos. E quando a gente começa a tomar consciência e a gente começa a fazer a integração desses aspectos, a gente acaba fazendo parte da solução dos problemas humanos. É normal a gente ser estimulado hoje pelos meios de comunicação, pelas propagandas para a gente comprar iPhone novo, para a gente trocar de carro, para a gente comprar roupas de grife. E eu gosto, eu amo tudo isso. Mas, antes de tudo isso, deveria a pessoa ter a consciência de ter uma preocupação maior em curar, em cuidar do seu aspecto emocional, das suas feridas emocionais, elevar a sua autoestima, trabalhar o auto-amor, o auto-perdão e a autoaceitação. Aí sim você vai ver o que é a prosperidade, você vai ver como que essas coisas materiais elas vão vir com muito mais facilidade para você. Então a dica de hoje é a gente cuidar
a nossa alimentação, exercícios físicos, ter hábitos de espiritualidade, rituais espirituais, olhar nosso aspecto interior, cuidar nossa criança interior, curar as feridas emocionais, praticar auto-amor, auto-perdão, auto-aceitação e tomar sol. A gente vai se conectar com a natureza de tudo que existe e vai cada vez ser mais eficiente e vai ser cada vez mais produtivo, vai ser cada vez mais saudável e cada vez mais vai ser próspero. Eu me chamo Josnei Silveira, atuo como terapeuta healer e se você gostou do conteúdo, se acaso ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, porque aqui de verdade você muda a sua vida para melhor. E também clica no sino de notificação para que você não perca de primeira mão nenhum vídeo que eu enviar aqui para o YouTube. Um forte abraço e nos vemos num próximo encontro.